Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu comentário, comente ali, porque isto faz com que o sistema compreenda que a mensagem é relevante. Também compartilhe com aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você quer levar a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, para que mais pessoas sejam edificadas. Então, ative o sino para as notificações, comente, compartilhe, deixe seu like, porque assim nós conseguimos juntos levar além a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, especificamente, eu quero tratar de um tema bastante curioso e que deve ser observado com bastante cautela na nossa vida cristã. O texto está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 37. É um texto bastante conhecido, muito usado, mas nem sempre usado da maneira correta, da maneira que deveria ser. Então, Lucas 1:37, o texto diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você certamente já ouviu esse texto de muitas maneiras, até através de músicas, de maneira bastante informal. Para Deus não há impossíveis, mas não se pode esquecer do final deste versículo. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, ele não vai fazer aquilo que ele não prometeu, aquilo que ele não empenhou a sua palavra. Ele não vai fazer algo impossível simplesmente por um capricho humano e muitas vezes longe da sabedoria que, infelizmente, às vezes nós não temos e pedimos a Deus coisas que nós não devemos receber. Para aquele momento parece útil, mas Deus que conhece o nosso futuro, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas limitações e os nossos pecados, ele sabe aquilo que nós merecemos e aquilo que necessitamos em cada momento de nossas vidas. Então, quando nós somos agraciados pela ação do poder de Deus, pelos cuidados de Deus, pela vitória de Deus em nossas vidas, nós ficamos certamente muito agradecidos. Agora, também ficamos muito chateados quando aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, buscando as petições, buscando a direção espiritual, mas nos é negado. Deus sempre responde às orações, mas, como se diz, ele pode responder de três maneiras: ou ele responde sim, ou ele responde não, ou ele responde espere, não é o momento ainda. A questão é, a espera e o não, normalmente as pessoas não estão preparadas para ouvir. Elas querem sempre uma resposta positiva diante de tudo que ele colocou diante de Deus. Mas Deus não age dessa forma. Deus não age como um pai que faz os caprichos de um menino mimado, de uma menina mimada. Né? Infelizmente, hoje, no nosso contexto, no nosso meio social, familiar, nós observamos muito disso. Mães, pais, avós e avós fazendo tudo o que é possível e, às vezes, indo aos limites do seu possível para fazer os caprichos dos seus filhos e netos. E isto causa um prejuízo para esta pessoa, vai causar um prejuízo para esse filho, para essa filha, para esse neto, para essa neta, porque a vida não é assim. A vida não nos oferece tudo que nós queremos, a vida não nos dá tudo aquilo que é da nossa vontade, mas Deus não nos deixa faltar nada em nenhum momento de nossas vidas. E é isso que nós precisamos compreender. Chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e Ele continua nos ajudando, Ele continua nos fortalecendo, Ele continua nos guiando
para que a cada dia nós cresçamos em conhecimento, mas principalmente em maturidade, para que tenhamos a maturidade de Cristo, o pensamento de Cristo, e saibamos que esta vida é passageira. Nós estamos aqui de passagem, estamos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a ressurreição e para a vida eterna. E aquilo que nós vivemos aqui, nós temos que viver com integridade, com fidelidade, com qualidade de vida, mas o nosso bem maior e a nossa perspectiva é o reino de Deus, como Jesus Cristo nos ensina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas muitas vezes nós ficamos pensativos acerca de algumas situações que nós passamos na vida e que nós pedimos a intervenção de Deus e parece que aquilo não está acontecendo naquele momento, ou pelo menos não está acontecendo da maneira que nós gostaríamos. Certamente vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, já colocou alguma coisa diante de Deus que para você, na sua limitação humana, para aquele momento, era impossível de ser realizado. E nesses momentos, é curioso como nós buscamos informações, como chegam a nós mensagens acerca do poder de Deus, como um estímulo espiritual, como Deus falando para a gente: persevere, se mantenha, continue. O problema é que nós perseveramos, nos mantemos, continuamos na fé, mas muitas vezes não vemos nada acontecer. Nós vemos o testemunho de outras pessoas que tiveram curas, que tiveram bênçãos, tiveram uma porta de emprego aberta, tiveram uma restauração familiar, mas muitas vezes na nossa vida parece que não está acontecendo. Parece que eu não estou percebendo a ação de Deus em minha vida. Assistimos filmes em que a perspectiva da fé, da integridade, da fidelidade traz a resposta positiva de Deus para aquele enredo daquele filme que está sendo desenvolvido, aquela história que está sendo desenvolvida naquele momento. Isso nos dá esperança, isso nos fortalece, mas nem sempre corresponde com a realidade. Então, o que fazer quando nós temos algo impossível, que só Deus pode agir, que só Deus pode resolver? O que fazer? Não é só manter a integridade e a fidelidade. É claro que isso é uma necessidade para todo cristão. Você deve manter a sua integridade, a sua fidelidade, independente da circunstância, independente que se a resposta que você recebeu de Deus seja positiva ou não, seja sim ou não, seja de fato aquilo que agrade o seu coração ou não. Agora, se você não está obtendo resposta, então mantenha a sua integridade, mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança, mas acima de tudo, mantenha a sua confiança e a certeza que Deus está trabalhando por você. Porque quando nós estamos inseridos nas situações, nem sempre nós percebemos a ação de Deus. Muitas vezes, quando estamos inseridos nos problemas que nós tentamos resolver, nós não conseguimos observar a maneira que Deus está trabalhando, arquitetando o nosso sucesso, como Ele está corrigindo a cada situação dentro de detalhes que somente a longo prazo e uma perspectiva de futuro é que nós vamos compreender a ação de Deus, os cuidados de Deus e o propósito de Deus. Então, acima de tudo, acima da integridade que você deve manter, acima da fidelidade que você deve manter, acima da esperança que você deve manter, mantenha acima de tudo a sua confiança em Deus.
Deus está ouvindo a sua oração, Ele está respondendo segundo os propósitos dEle e a vontade dEle, que a Bíblia fala que é sempre boa, agradável e perfeita. E Ele, para Ele, como diz o nosso texto aqui de Lucas 1,37, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir, e você vai chegar um momento que poderá declarar como Jesus Cristo na cruz: está consumado. Assim como o apóstolo Paulo também disse: esse está consumado, em outras palavras. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cheguei ao final, cheguei à conclusão da minha expectativa, consegui alcançar, né, conquistar os meus sonhos e projetos. Em algum momento, pode ter certeza que você também fará essa declaração. Mas parece impossível para você hoje? Parece que você está numa situação que humanamente não tem solução? Continue firme, continue perseverando, continue na esperança de que tudo vai ficar bem, porque realmente vai ficar, e acima de tudo, continue confiando em Deus. Deus, na sua palavra, ele já deu muitas provas da sua integridade, da sua fidelidade, da integralidade da sua palavra, desde Gênesis até Apocalipse, em todas as profecias, em todas as promessas que ele fez a nós. E é por isso que nesta confiança nós aguardamos a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nós temos certeza que ele vai voltar e que ele está próximo, porque a cada dia nós vemos que os sinais que Deus deixou para nós acerca da volta de Cristo estão se cumprindo em cada detalhe. Como eu já disse, na nossa humanidade, nas nossas limitações, nós temos dificuldades de compreender muita coisa, até porque a revelação de Deus, ela é sempre progressiva e acumulativa. Ela é progressiva porque ela vem aos poucos, nós vamos compreendendo aos poucos, olhando para a nossa vida humana e para a vida espiritual como um grande quebra-cabeças. Então, nós precisamos observar e manter a confiança em Deus, porque aos poucos as peças desse quebra-cabeça, tanto humano quanto espiritual, eles vão se encaixando, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis em tudo que ele falou, em tudo que ele planejou, e ele certamente tem planos e projetos para a sua vida, para a sua família. Ele certamente quer realizar os seus sonhos, quer te levar a você ter as suas conquistas, mas no momento certo, quando você tiver a maturidade para isso, dentro das perspectivas das nossas limitações humanas, Deus também está cuidando de cada detalhe, os detalhes da nossa saúde, da manutenção da nossa vida, da direção do Espírito Santo, da compreensão da espiritualidade para que tenhamos ressurreição e vida eterna. Então, Deus está conduzindo cada um de nós individualmente, está conduzindo coletivamente todo o seu povo para que juntos estejamos na vida eterna com Jesus Cristo e com todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que aguardamos ansiosos pelo reencontro e por partilhar a eternidade com eles. Nesta vida, enquanto nós estamos aqui, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, Deus está agindo com o seu poder, com o seu cuidado, na direção do Espírito Santo, concedendo sabedoria e discernimento para que a cada momento nós venhamos tomar as decisões corretas dentro de cada situação, que você tenha sabedoria espiritual para tomar as melhores decisões, para seguir
pelos melhores caminhos, para que você possa fazer a escolha centrada, racional, dentro de cada situação e não permita que seja enganado, não permita ser enganado pelo mundo, pelo que o mundo oferece, por aquilo que distancia de Deus, por aquilo que quebra a confiança espiritual, por aquilo que Deus não aprova, né? Não entregue os pontos, mantenha a sua integridade, a sua fé, mantenha a direção espiritual. Você sabe que Deus está presente com você. Acima de tudo, também, Mateus capítulo 6, Jesus Cristo nos ensina ali na oração que Deus sabe o que nós precisamos antes que nós o peçamos. Na nossa oração, nós temos um momento de intimidade, de comunhão com Deus, devemos fazer serem conhecidas de Deus as nossas petições, os nossos anseios, os nossos sonhos e projetos, mas Ele sabe o que nós queremos, Ele sabe aonde queremos chegar e, acima de tudo, Ele sabe como nós devemos chegar lá para que a nossa integridade, a nossa moral, o respeito, princípios e valores não sejam quebrados pelas ciladas do inimigo e pelas ciladas deste mundo. Então, confie em Deus, mantenha a perseverança, mantenha a fé, mantenha a integridade. Certamente você vai alcançar no momento oportuno aquilo que você está almejando. E sabe o que é mais curioso disso tudo? Muitas pessoas já alcançaram, mas ainda não perceberam que chegaram lá. Muitas pessoas já alcançaram aquilo que tinham como objetivo de vida. Formaram uma boa família, têm um bom trabalho, têm bons filhos e filhas que têm bons pais, né? Têm uma família estabilizada, têm um trabalho abençoado e dirigido por Deus e ainda não perceberam que estão vivendo sob as bênçãos de Deus, porque, infelizmente, o ser humano tem este olhar para o negativo, para aquilo que não é agradável. E na nossa vida nós temos aflições, mas muitos, eu tenho certeza, que já alcançaram o objetivo, os seus sonhos, os seus projetos e ainda não perceberam. Então, pare um pouco, pense, agradeça a Deus, reflita sobre a sua vida. E se você de fato ainda não alcançou, espere, porque Deus está cuidando de você. Mantenha a sua integridade, fidelidade, princípios e valores com fé e confiança. E tudo ficará bem, tudo dará certo. E se Deus disser não, confie, mantenha a sua confiança, sabendo que este não de Deus é porque não seria bom para você obter aquilo que você está almejando. Mas certamente Deus fará e tem feito infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus do impossível. Te agradecemos pelos teus cuidados e bênçãos, te agradecemos pelo teu amor, e em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu coloco cada um dos nossos ouvintes em tuas mãos e que todos eles sejam agraciados pelos teus cuidados, pelo teu poder e alcancem aquilo que eles almejam segundo os teus propósitos na vida de cada um deles. Te agradecemos pelos cuidados e bênçãos. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.